Eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. Bom, é uma semana que terminou com friozinho, como o chapéu aqui já mostra um pouco. Eu adoro frio, que é a oportunidade de usar chapéu, que quem me conhece sabe que eu adoro. Mas o frio também é muito importante nesse setor que a gente atua, porque infelizmente o brasileiro ainda associa muito o vinho aos dias frios. Então, quer dizer, vindo frio é bom, que aumenta a venda de vinho, aumenta o consumo, a gente pode falar mais, tem mais interesse pelo vinho. Mas eu tenho a meta, não só eu, mas a gente tem a meta de que o vinho seja uma bebida consumida ao longo de todo o ano. A gente até tem umas notícias de maior consumo de vinho branco aqui no Brasil, mas a gente sabe que a força, a grande força é do vinho tinto. Então, vamos aproveitar o friozinho, tomar um bom vinho tinto como o que eu tenho aqui na taça. Para curiosidade de vocês, hoje é um vinho italiano que tá aqui. Bom, indo para as notícias, eu vou começar pelo paladar, que foi o texto que subiu ontem no impresso e está disponível no online, que eu conto, a minha semana, na verdade, ela começou em Minas Gerais. Eu fui para a região de Lavras, conhecer o projeto do Alma Gerais, que é um dos novos projetos das novas vinícolas em Minas. Minas já tem mais de 50 vinícolas e não estranhe que tem muito vinho interessante em Minas Gerais. Esse projeto, na verdade, ele é um 2 em 1. Ele tem o vinho, que é o Alma Gerais, e ele tem também, e o Alma Gerais ele tem vinhedos, uma parte dos vinhedos dentro de um condomínio. E nesse condomínio tá sendo erguido, os dois empresários que são irmãos e são donos da ideia, eles estão fazendo um condomínio no qual o sócio pode comprar uma casa, uma parte da casa, na qual ele pode usar por uma semana a cada 4 meses. A ideia é que a cada 4 meses ele visite, ele fique hospedado na sua propriedade e ele acompanhe uma das fases da elaboração do vinho. Então, ou do vinhedo, né, ou cuidar do vinhedo, ou poda, ou colheita, ou vinificação, conforme o período que ele for visitando, né, a cada 4 meses. Eu achei um projeto bastante engenhoso para quem quer ter um vinho para chamar de seu. E um dos diferenciais é assim, é que a gente tem outros projetos em que você pode, né, ter uma participação numa vinícola, mas dessa vez assim, você pode ter você define o volume de garrafas que você quer. Você pode ter, por exemplo, só 30 garrafas, só 50 garrafas, e não ficar com aquela coisa de ter que trazer um container de vinho para o Brasil. Um container é exagero, mas se ficar com uma barrica, é muito vinho para você trazer para o Brasil ou para você elaborar aqui no Brasil, quando é um projeto assim, não profissional, né? Quando é um projeto para ter um vinho para chamar de seu, que é muito legal. Esse é o Enovila e o Alma Gerais é o projeto dos dois irmãos propriamente dito. Agora, o que me chamou a atenção e me fez ir até Minas Gerais? É que o enólogo que está cuidando desse projeto é o Mário Gais. O Mário, ele é conhecido pelos espumantes aqui no Brasil, ele também faz vinho no Chile, e é um enólogo que acompanha a carreira dele há muito tempo. Ele é um dos pioneiros em mostrar que o Brasil pode fazer espumante de qualidade, e para esse projeto ele trouxe o René Vasquez, que é o fiel escudeiro dele, acompanha ele em vários projetos de vinho, ele é o principal viticultor. Então, o que me chama a atenção é assim, é que você tem enólogos de renome, interessados em conhecer mais sobre a poda invertida ou vinhos de inverno, a dupla poda, que é a técnica que é usada para elaborar esses vinhos. Eu já comentei aqui algumas vezes. Recentemente eu contei que o Pierre Lurton, por exemplo, ele agora cuida dos vinhos da Casa Tess, que é um projeto na Serra da Mantiqueira, aí no lado paulista da Serra da Mantiqueira, que também funciona com essa dupla poda. Então chama atenção que essa questão de enólogos, de pessoas do mundo do vinho, vamos dizer assim, tradicional, querendo fazer vinho e entender essa nova maneira de elaborar vinhos. Então, isso tem me chamado bastante atenção. Sobre a semana, o evento que eu mais gostei da semana foi o Pandora Solidário, que a Fernanda Fonseca me chamou para fazer. A gente conduziu uma degustação, meio uma conversa de duas mulheres que estão há bastante tempo nesse mundo do vinho, com 4 vinhos de produtores gaúchos de pequena intervenção. Teve Vivente, Era dos Ventos, Valparaíso e Vanessa Medin.
A nossa ideia, assim, a gente vendeu ingressos, a gente arrecadou R$ 5.400, que agora essas 4 vinícolas vão dizer pra gente para onde a gente vai doar esse dinheiro. A ideia vai ser a doação para o Rio Grande do Sul, né? A gente fez isso exatamente para tentar ajudar um pouquinho, né, as vítimas dessa tragédia tão enorme que a gente está vendo. Esse final de semana voltou a chover, né? Sempre preocupa muito. A gente sabe que não é uma coisa que vai ser pontual, que vai demorar muito tempo para o Sul se reerguer. Essa foi uma contribuição que a gente fez. Ao longo da semana apareceram outras, tem, né, quem acompanha, assim, tem muita coisa de gastronomia surgindo. O Dânio Braga, por exemplo, acabou de lançar um projeto Irmão de Talheres, que é para fornecer marmita. Essa semana também eu recebi um projeto de uma distribuidora de vinhos, que lançou 10 kits com vinhos de 60 vinícolas, o Vino Verace, que vai reverter também para o Sul. Então, assim, essas ações é importante que elas continuem, porque o Sul realmente precisa da nossa ajuda. Bom, das degustações da semana. Eu tive uma prova que eu gostei muito, que foi com os vinhos da vinícola Copo. A vinícola trocou de geração, e quem veio para o Brasil pela primeira vez foi o Luiz de Copo. E gostei bastante da conversa dele, uma conversa mais moderna do que o seu pai, que era quem vinha normalmente para o Brasil. E ele trouxe 3 barberos, que mais me interessou, ele trouxe 3 barberas, um que é um blend, outro que são 2 crus, e contando de como é que você consegue elaborar uma barbera. A barbera era uma uva muito simples no Piemonte, né, e foi ganhando qualidade, e contando assim que no começo o barbera tinha 12 graus, era uma questão como é até tornar esse vinho um pouco mais encorpado, vamos dizer assim. Hoje em dia o vinho tem 15, 15,5, até 16, conforme a safra, e isso assusta muito ele. E aí foi uma discussão mais técnica, que não vem ao caso aqui, mas contando como é que as mudanças climáticas estão influindo no vinhedo dele, como é que ele está tomando cuidado para o vinho continuar com frescor, né, mesmo com essa força maior de álcool. Gostei muito, muito da conversa com ele. Outra conversa que eu gostei e que enriqueceu muito foi com o Francisco Baetti. Francisco Baetti, que é um chileno, ele foi por muito tempo o principal enólogo da Errázuriz, né, Senha, Vinha do Chadwick, tudo isso, e ele saiu, hoje em dia ele é consultor do Eduardo Chadwick, e ele saiu para tocar o seu vinhedo no sul do Chile. Ele faz Cabernet Sauvignon, ele faz Pinot Noir e Chardonnay, principalmente, e ele agora está com um vinhedo de país, que foi um vinhedo de país, da uva país de mais de 100 anos, que foi reenxertado com Cabernet Sauvignon para 50 anos, e ele está apresentando um Cabernet Sauvignon do Maule, então não é aquele que a gente está acostumado, do Maipo, que tem os taninos mais firmes e mais redondos. É um vinho mais, eu diria, um pouco mais rústico, mais... É um vinho que para pensar, que mostra que o Cabernet Sauvignon chileno pode ter outros perfis. Gostei bastante dessa prova. Outra prova que eu gostei, o Alberto Arizo, que ele é da 4ª geração do Lied Bosque, ele veio para o Brasil para defender o conceito de DOC. Né? Eles foram pioneiros em ter a primeira DOC lá na Argentina, de Juan de Cuyo, e é um conceito que ele trabalha para que aumente, né, e vendo a denominação de origem como uma forma do consumidor entender melhor os vinhos de cada região. Além disso, tem um texto que eu super recomendo no Guia dos Vinhos, na newsletter do Guia dos Vinhos. Essa semana foi a vez do Marcel Mil a escrever, e ele conta um pouquinho sobre dicas preciosas na hora de pedir vinho no restaurante. É um texto que eu acho que ajuda bastante vocês que me seguem por aqui e tem dúvidas ali, que o Marcel tira com muita propriedade, vale a pena. Essa semana também teve uma degustação que eu queria ter ido, me programei e não consegui, que foi o evento I Love Italian Wines, que reúne muito da produção italiana. Até comentei, né, tô com um vinho italiano aqui, e é interessante, né, a Itália infelizmente investe ainda pouco no Brasil, na minha opinião, e acho que isso justifica, porque isso explica um pouco porque que a Itália não é um campeão de vendas no Brasil, com tantos descendentes italianos que a gente tem aqui. E eu não fui porque, vocês já estão vendo, tá surgindo uma foto, outra foto,
a gente está tocando já as degustações da segunda edição do Guia dos Vinhos, que é esse projeto que eu tenho com o Marcel Mila, com o Beto Gerosi e com o Ricardo César. Então agora está na hora de degustar, são muitos vinhos aí pela frente. Então, né, o foco agora está em degustar com muita atenção, com muita propriedade, para fazer uma segunda edição do Guia de Vinhos que interesse a vocês. É isso, obrigada pela audiência e a gente se vê a semana que vem. Obrigada!